pessoal, continuando nosso módulo de bioquímica, vamos falar agora sobre as proteínas. Bom, proteína é um assunto um tanto quanto extenso. Inclusive a própria molécula de proteína é uma molécula muito extensa, elas são macromoléculas. Macro, grandes, né? Moléculas grandes, e elas são resultantes da reunião de aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos unidos formam uma proteína. É claro que tem que ser uma quantidade muito grande, né? Uma macromolécula. Tá? Então, nós teremos centenas e centenas de aminoácidos unidos. Existe proteína com mais de 3.000 aminoácidos unidos. Tá? Então, ligando aminoácidos, eu formo uma proteína. Para que servem as proteínas? Essencialmente, nós temos três funções principais. Uma proteína ela pode ser um composto estrutural, a partir do momento que ela forma estruturas do seu corpo, como cabelo, pele, unha, cartilagem, ela é um componente de ossos. A proteína também pode ter função metabólica, porque diversas reações químicas do seu organismo dependem de proteínas especiais, chamadas de enzimas. E as proteínas também têm função imunológica, porque os anticorpos que realizam a defesa do seu organismo são proteínas feitas para isso. Então, anticorpo é uma proteína. Então, nós temos essencialmente essas três funções. Uma coisa que não é o ideal é o nosso corpo utilizar proteína como fonte de energia. Repara que não é ideal, mas não é impossível. É plenamente possível o organismo conseguir transformar proteínas em energia. Só que não é o ideal. Por que não? Porque uma vez que as proteínas são estruturais, se você transforma uma proteína estrutural em energia, você tem que quebrar, você tem que desmontar a proteína. Automaticamente você perde uma estrutura do seu corpo. Em situações de fome extrema, de necessidade extrema de energia e na falta de carboidrato e na falta de lipídios, pensem naqueles países, até mesmo no Brasil a gente tem lugares, pessoas que passam fome, fome total e não tem nada para comer. Como é que essa pessoa fica? Literalmente, pele e osso. Até o músculo é consumido. O músculo, que é essencialmente muita proteína, tem essencialmente muita proteína na sua composição, essas proteínas são consumidas para gerar energia. Então, na falta de carboidrato e na falta de lipídios, as proteínas são usadas como fonte de energia. Mas não é o ideal. Isso é emergência. Se isso estiver acontecendo, tem realmente alguma coisa muito errada no seu organismo. Bom, falando da estrutura. Os aminoácidos, eles são substâncias químicas onde você tem um carbono central aqui e esse carbono ele é ligado a um grupo amino, o NH2. Ele também se liga na outra ponta a um grupo carboxil, o famoso ácido carboxílico, por isso aminoácido. A gente tem lá em cima um hidrogênio, sempre um hidrogêniozinho, e aqui uma cadeia lateral, na verdade é um radical. Várias cadeias poderiam se encaixar aqui. Aqui é como se fosse um espaço vazio onde eu posso encaixar diversas cadeias diferentes. Dependendo da cadeia que eu encaixo, eu tenho um aminoácido diferente. Na natureza, a gente tem mais de 200 aminoácidos. Só que o interessante é que, formando as proteínas, nós encontramos apenas 20. Então, são 20 aminoácidos que existem na composição das proteínas. Mas você falou que tem proteína com mais de 3.000 aminoácidos? Sim, eles se repetem. A variedade são de apenas 20 aminoácidos diferentes, mas você pode ter uma proteína formada por 3.000 aminoácidos iguais. Tá? Então isso varia bastante. A ligação entre os aminoácidos para formar a proteína é o que a gente chama de ligação péptica ou ligação peptídica. Isso vai ser repetido inúmeras e inúmeras vezes ao longo das nossas aulas, aí, em todos os módulos, no final das contas, porque proteína está presente em tudo. Ligação péptica ou peptídica é uma ligação entre aminoácidos. Essa ligação ela acontece entre um ácido carboxílico e a amina de dois aminoácidos diferentes. Eu pego essa parte aqui e eu tiro o quê? Água. Sai água. Saindo água, eu tenho um espaço vazio aqui, um espaço vazio aqui. Esse espaço é onde vai acontecer a ligação. Eu ligo dois aminoácidos ou mais, tirando água. Então, uma ligação peptídica liga o carboxil com o amino, perdendo aqui uma moléculinha de água para cada ligação peptídica. A única coisa que consegue montar esse tipo de ligação na natureza são os ribossomos. Ribossomos são organelas celulares, então apenas células constroem proteínas.
Apenas ribossomos constroem proteínas. A gente não consegue ainda em laboratório fabricar proteínas porque a gente não consegue ligar aminoácidos. Só os ribossomos fazem isso. Inclusive, técnicas de biotecnologia, quando o cara quer construir, por exemplo, um hormônio proteico como a insulina, a gente utiliza bactérias, usa ribossomos de bactérias para produzir uma proteína, porque a gente é incapaz de fazer isso sinteticamente. A gente precisa de ribossomos. Então lembrem-se disso, os ribossomos são os caras que fazem a ligação péptica. E aí, bom, pensando nisso, quais são as possíveis variações numa estrutura proteica? Eu posso variar uma proteína quanto? A quantidade de aminoácidos. Então eu posso ter uma proteína com 10, 20, 30, 1000, 2000, 3000 aminoácidos. E para cada um aminoácido a mais que eu coloco na proteína, é uma proteína nova. Eu posso variar também a sequência de aminoácidos. Então eu posso ter 3 aminoácidos iguais, depois mais outros 3 diferentes daqueles 3 primeiros, depois mais um de um outro tipo, depois outro. Eu posso variar essa sequência, essa colocação de aminoácidos diferentes, e aí vai ser uma proteína diferente. Então eu posso ter 2 proteínas com 10 aminoácidos, sendo que uma tem aminoácidos diferentes da outra. São proteínas diferentes. E eu posso variar quanto ao tipo de aminoácido que eu estou colocando ali. Então, se eu somar essas 3 possíveis variações em cima de 20 aminoácidos, mas levando em consideração a quantidade de aminoácidos gigantesca que uma proteína tem, a gente praticamente tem um número talvez infinito de proteínas possíveis, diferentes na natureza, formando tudo quanto é célula, tudo quanto é organismo vivo. Vamos dar uma olhadinha agora, afinal, nas variações numa estrutura proteica quanto à sua organização primária, secundária, terciária e quaternária.